Alô, alô, Celso Oliveira, Território Entrevista. Estamos aqui com Felipe Silva e Marlon Santos, nosso entrevistado do dia, né? Grande zagueiro agora no LAFC e está aqui para falar com a gente um pouco da jornada dele, não só, né, no futebol da MLS, mas também no futebol mundial. O Marlon que teve participações já em grandes clubes do mundo inteiro e está agora aqui no LAFC defendendo o Black and Gold. Para quem não sabe, eu sou também faço a cobertura exclusiva do LAFC para o território e também tenho um podcast em inglês, então tenho um pouco mais de conhecimento, vamos dizer, da equipe do LAFC do que as outras equipes. Então, muito prazer, primeiramente, ter você aqui, mano. É a primeira vez que a gente tem um brasileiro do LAFC no nosso programa. Prazer em tê-lo aqui. Pô, que honra ser o primeiro. Obrigado aí a todos vocês pelo convite, por essa participação. Para mim é uma honra aí tá colaborando, cooperando aí com vocês. E como eu falei, estamos aqui com o Felipe Silva também, nosso repórter. Ele no momento está lá em Ohio cobrindo o Columbus Crew, mas tem um grande histórico em cobrindo o futebol, não só brasileiro, futebol carioca, onde o Marlon veio, né? E obviamente vou passar para você, Felipe, para você fazer a sua primeira pergunta. E eu sei que vocês são conhecidos já, né? Então não vou fazer cerimônia e vou passar para você direto, Felipinho. Fala, Celso, tudo bem? Fala, Marlon. Primeiro, obrigado por estar falando, pô, é uma honra. A gente se conhece há bastante tempo, vi esse moleque crescendo, né? Eu sempre admirei, sempre estando ali embaixo, sempre vendo, e, pô, fico feliz demais por ele por ele chegar onde chegou, na verdade, né? A família dele, muita gente boa, merece muito. Cara, primeiro eu queria falar sobre ali um pouco o comecinho, né? Você se formou no Fluminense, né? Um clube que é conhecido por revelar bastante jogadores, e depois você se transferiu para o Barcelona, que também tem uma base muito forte, que é ali a La Masia. Eu queria entender se você viu alguma coisa, alguma curiosidade, alguma proximidade das duas bases por serem tão sucedidas, o Fluminense por revelar tanto um jogador e o Barcelona também. O que você viu de parecido entre as duas bases que você pode falar? Pô, falando para você também, assim, como a gente já se conhece há bastante tempo, é um prazer e até satisfatório também, né? Poder estar sendo entrevistado aí por vocês e por você especialmente, por esse contato que sempre tivemos. E obrigado por esse carinho e admiração comigo e com a minha família. E assim, quanto a essa comparação entre as bases, acredito eu que a filosofia, claro, não é a mesma, mas é bem parecida, né? Então, acredito que os elementos ali usados para poder desenvolver a filosofia ali imposta, estabelecida pelo clube é bem interessante, porque vai além só do jogador, né? Você também teve lá no Flu, então acaba que é uma mentalidade onde, tipo, o respeito, o reconhecimento, você se preocupar com o outro, você estar ligado com o outro, estar sempre conectado com o clube, de uma certa maneira, a parte do futebol tem essa conexão e é bem parecido. E, claro, no campo eu já vejo no Barcelona uma filosofia mais estável, claro, né? Mas no Fluminense também você vê o quanto cresce a cada ano, né? O quanto é bem vista e quista até pelo mundo, né? Porque todos os profissionais ali envolvidos acabam que desenvolve e potencializa o talento que o atleta já tem e tudo isso daí favorece muito até mesmo para o jogador que ele vai se tornar. A gente sabe, tem vários exemplos aí de jogadores, seja de um clube, seja do outro, que tiveram e têm muito sucesso. E além do sucesso, tem uma vida e uma mente muito boa, comportamentos muito bons. Então, acredito que essas duas academias, essas duas bases, tenham isso em comum. Olha, você tem um repertório de clubes muito interessante, Marlon, e é impressionante ver a experiência que você adquiriu ao longo dos anos. Mas vamos falar um pouco do presente, né? O que eu reparo em você, como eu falei, tenho
prazer de cobrir o LFC, que você parece ser um jogador muito otimista, está sempre sorrindo quando eu vejo, falando com as pessoas, já está, me parece, bem entrosado com os companheiros desde que chegou no seu novo clube. E como é que tem sido essa sua adaptação ao LAFC desde que você chegou? Você chegou num momento legal, eu lembro que um dos primeiros jogos foi jogo de título e o LAFC acabou levantando a Copa Aberta dos Estados Unidos. É interessante, assim, e até curioso, né? Porque chegar no meio de uma temporada para um jogador não é fácil, cara. A gente sabe o quanto é difícil você já pegar o barco ali no meio do mar, né? E aí você vai e, puf, aparece ali. E, assim, é claro que teve algumas dificuldades no início de adaptação, ritmo de jogo, até mesmo pelo tempo que eu vinha sem jogar, mas quanto às pessoas a estar entrosado, em sintonia, sincronizado, cara, realmente, assim, é maravilhoso. E eu consigo ser quem eu sou, porque eles te dão essa liberdade, eles te dão essa autonomia de você ser quem você é. Então, assim, acaba que você consegue, independente do momento que você está vivendo, né, o time esteja vivendo ou você pessoalmente esteja vivendo. Eu chego sempre como eu sou, assim, eu sempre fui um cara muito sorridente, eu sempre fui um cara de conversar, de trocar ideia, bater papo. Claro, tem a dificuldade da língua, mas assim, a gente tenta ultrapassar também essas barreiras, e que até hoje eu estou engateando ainda, mas essa identificação já existe, e eu sou super grato a cada profissional e pessoas aqui também, jogadores, pessoal do staff, que me receberam super bem e facilitaram também essa chegada. Manda, Felipe. Então, na verdade, eu queria também perguntar alguma coisa relacionada também ao Barcelona. Vão ser 2 perguntas. A primeira, você conviveu com jogadores como Sérgio Busquets, Messi, Neymar, tipo, numa idade muito, muito nova, assim, né? Então, acredito que você possa ter ganho muita experiência. Então, eu queria saber o que você ganhou, o que você adquiriu olhando esses caras, jogando junto, e também vindo para agora, você jogou contra eles na CONCACAF, tiveram até alguns momentos ali um pouco mais quentes. O que você pode ter falado de novamente ter enfrentado eles um pouco mais jovens, já mais experientes? O que você pode ter, o que você ganhou dessa experiência jogando contra também? Cara, assim, quando estava juntos, a gente extrai o máximo que a gente pode, né? Porque a gente está no meio dos melhores, então você absorve, você filtra para você tudo aquilo que é bom, seja dos jogadores, seja do clube. E, claro, você enxerga uma intensidade de jogo, uma qualidade muito acima e com uma desenvoltura muito natural, devido ao talento, né? A matéria-prima ali do jogador mesmo. E você tenta extrair isso para você, a experiência, posicionamento, atitude e tudo mais. Já na parte, quando a gente joga contra, acaba que eu costumo dizer, tá cada um defendendo o seu pão, né? Ninguém é inimigo, mas a gente dentro do campo também não é amigo, né? Então acaba que você tá defendendo ali o seu prato de comida e você fala, cara, eu tenho que querer ou sem intenção acaba alastrando de uma maneira muito extrema. Então, claro, acontece, é normal, mas não existe inimizade no futebol, pelo contrário, existe sim esse carinho entre companheiros, mas quando você está em campo, você está defendendo o seu time, querendo dar o seu melhor e trazer o resultado para sua casa. E infelizmente não deu, né? O resultado acabou sendo negativo. O LFC acaba sendo eliminado da CONCACAF Champions Cup. Mas agora tem uma chance interessante de entrar em outro torneio internacional com essa disputa do Clube América. Vamos falar disso. Mas alguma coisa mais que você pode falar da eliminação em si desse torneio? Me parece que muito da preparação, de tudo que o LFC tinha, era ao redor desse torneio para conseguir chegar ao menos na final e não conseguiram. Foi eu não quero dizer um banho de água fria, mas isso mudou um pouco os planos da equipe depois da derrota para o Inter Miami, e principalmente da maneira que aconteceu, né, mano? É claro que a gente vai vivendo sempre a novidade de cada momento, né? A gente vai sempre vivendo o que existe após cada jogo.
Então, é claro que o seu humor e o seu ânimo e até mesmo o seu comportamento não vai ser de acordo com os resultados. Ele tem que ser único para gerar resultados. Mas se não acontecer os resultados, você vai falar assim, cara, vamos analisar, vamos investigar aqui o que aconteceu para a gente poder melhorar e continuar dando o nosso melhor para a gente poder gerar outros resultados se nós não conseguimos esse. É claro que dói, né? É bem doído porque a gente... E é curto, né? Como é um campeonato curto, acaba que a tensão, a adrenalina, ela tá sempre lá em cima. Sim. Mas aí, infelizmente, houve essa eliminação, mas que serviu como combustível também. Claro que com dores, mas como combustível para a gente poder focar na MLS e nos demais campeonatos que estão por vir e jogos importantes que estão por vir para a gente poder alcançar os resultados que a gente espera. Tem ano ainda. Fala, Felipe. Então, ele já até falou um pouquinho, mas como é que você tem visto, né, essa oportunidade agora de poder jogar o Mundial de Clubes? Vai ser a primeira vez. Claro que vocês ainda têm que passar pelo Clube América, mas passando, como é que você tem visto no geral jogar contra tantos times, tantos jogadores bons, todo mundo no mesmo lugar, numa mesma competição? Como é que é essa visão? É bem... Caiu a ficha já, Marlon? É isso. É igual quando a mulher tá grávida e o filho não nasceu ainda, sabe? É uma analogia dessa. A gente fica naquela expectativa, então acaba que você fala assim, você se prepara, né, cara? Você tá ali trabalhando todo dia, cada jogo, já pensando naquele jogo, criando, já visualizando tudo, o melhor cenário possível, claramente, mas com certeza está todos muito envolvidos para esse jogo, para poder participar desse torneio. O LFC vai ser a primeira vez nesse torneio da história do clube, então assim, é de uma importância muito grande, mas a gente também sabe o desafio e dificuldade que existe, mas a gente sabe também o quanto a gente trabalha e se dedica para poder estar fazendo parte da primeira vez de um Mundial do Clubes aí representando o LFC. E a gente espera que a gente consiga, né, com humildade, muito trabalho, respeitando o América, alcançar essa vaga aí. Você tem alguma experiência com o André Jardine? Já trabalhou com ele? O que conhece dele? Ele, obviamente, teve passagem pela seleção brasileira, mas o que você acha do André, o que ele tem feito aqui no Clube América? Isso é um tópico de vocês no momento? Ou o Clube América ainda não virou o centro das discussões da comissão técnica? Acredito que, assim, sempre vai ser, né, um tema, porque é um jogo muito importante, né? Claro que você vai avaliar, certamente, porque a gente sabe que o Jardine é um grande treinador. A gente vai estar sempre procurando entender ali os seus movimentos e tudo, como ele transmite isso para o time, né? Mas a gente sabe da grandeza que é o Jardine, a gente sabe do que ele representa, seja para o futebol brasileiro e hoje para o futebol mexicano também. E, bom, vai ser um bom encontro de brasileiros aí também nesse jogo especial. Jogo no fim do mês, dia 31 de maio, já está marcado para a casa do LAFC, BMO Stadium. Vale lembrar que estamos muito perto da fronteira mexicana e a torcida do Clube América tende a invadir, né? Então vai ser um palco muito interessante esse jogo, estarei lá cobrindo esse jogo. Mas manda aí, Felipe, agradeço muito já a sua presença aqui, 14 minutos de conversa com o Marlon, mas Felipe, manda aí mais alguma pergunta pro nosso grande zagueiro do LAFC. Não, antes de falar, eu nem sei se você sabe, o Leal, acho que tá lá, o Leal, você lembra dele? Auxiliar, que trabalha no Fluminense, acho que ele é auxiliar do Jardine até. Cara, te confesso que eu não sei, mas assim, é interessante, porque você vê o quanto o futebol é pequeno, né? Você vai chegar abraçando todo mundo, como você fez com o Mascherano. Eu vi você lá, já todo bem. Lembra de mim de Barcelona, sorrindo. E aí, quando começa o jogo, eu sei que vai ser um jogo muito competitivo, até pelo fato do que eu observei naquele amistoso que vocês fizeram no começo do ano. Foi um jogo extremamente físico.
Nathan Ordaz já mostrava sinais de ser um grande jogador, está tendo uma grande temporada para vocês. Mas, cara, antes da gente passar mais para o jogo de campo, né? Eu tenho muitas perguntas, por exemplo, sobre o Igor Jesus, só para fechar esse extra-campo nessa adaptação aos Estados Unidos. Eu moro aqui há muitos anos, mas você é um cara que já atuou e morou na Itália, na Espanha, acho que na Ucrânia, se não me engano, no Brasil, né, obviamente, e na França, e agora você está aqui. Diferenças culturais, como é que você faz para lidar com tudo isso, né? Obviamente você tem família, escola, crianças na escola. Como é que tem sido essas mudanças bruscas para sua família? Porque eu sei que você é muito um cara que está sempre com eles, seus filhos estão sempre com vocês, né? Imagino que esteja uma dificuldade também com eles, né? Realmente acontece sim essa dificuldade no início, mas acaba que, como a gente está sempre mudando, né? Então acaba que acostuma, né? É claro que em cada país tem a sua dificuldade específica para aquele momento, pelas coisas burocráticas, até mesmo dentro do campo, mas realmente não é fácil. E hoje poder estar aqui nos Estados Unidos com a ajuda também do clube, que me ajudou demais nessa adaptação, ficou muito mais fácil. Claro que a gente sabe dessa importância também desse jogo que tá por vir, e, claro, reencontrar amigos, abraçá-los, estar juntos, sorrir antes e depois do jogo, mas sabendo e tendo o entendimento que durante o jogo a gente quer dar o nosso melhor e ganhar, obviamente, o jogo. Marlon, eu queria te perguntar, até já entrando nesse assunto, né, sobre o Igor Jesus. Você jogou com vários jogadores de altíssimo nível e a primeira temporada dele parece ser muito boa até agora, seguro, é um cara muito técnico. E também queria perguntar do Gabriel Peck, né? Então são dois jogadores distintos. Queria primeiro perguntar como é que você tem visto essa adaptação dele e o quão potencial você acha que ele pode chegar, o Igor Jesus. E o Gabriel Peck, que você disputou agora, é um cara que teve muito sucesso na última temporada, tá tendo uma temporada difícil agora, né? Mas que é um jogador que tem muita qualidade, que vem se destacando. Como é que você pode falar desses dois jogadores? Cara, assim, começando pelo Igor Jesus, eu confesso que o Igor ele me surpreendeu, cara, porque ele se adaptou super rápido ao time. Ele, tão novo, e numa função ali que não é fácil de se jogar, cara, que é a posição ali de volante com entendimentos e leituras, compreensão táticas e atitude, coragem para jogar. Isso daí me impactou e surpreendeu, não só a mim, como a todos aqui. E hoje, claro, ter um outro brasileiro no time fica sempre mais fácil, né, para poder conversar, trocar uma ideia. E assim, em relação ao Gabriel Peck, a gente sabe da qualidade dele, do que ele representa pro LA Galaxy. É um jogador de grande qualidade, que a gente também está começando esse contato. Ele também me acolheu super bem na chegada na MLS. E a gente sabe que são jogadores com perspectiva muito grande, são talentos ali que já são evidentes e já demonstraram o quanto são importantes e relevantes para seus times. E são jogadores de altíssimo nível, sim. E, Marlon, obviamente, falamos um pouquinho do derby, né? O derby angeleno, El Tráfico, acabou de jogar a sua primeira edição dele. Como é que foi jogar esse jogo, né? Sentiu um pouco diferente. Não vou comparar com nenhuma rivalidade brasileira, não funciona, mas como é que foi sentir essa rivalidade na pele? Sempre um jogo de alta tensão, muitos gols. Parece que os goleiros, não importa quem vai estar lá, impossível sair sem tomar gol. Como é que foi jogar esse jogo lá no Dignity Sports Health? Uma experiência bem interessante e única até. É claro que, mais uma vez, reforçando, a gente queria sair com resultado positivo, mas não aconteceu. Mas poder viver essa experiência e esse ambiente, o calor ali do derby, foi único e especial. E agora a gente já conheceu o ambiente, a gente já entende até para se preparar para o próximo, né? Então, foi especial. O próximo vai ser na casa do LAFC, né? É interessante sempre ver como é que muda, né? Um pouco, e a torcida também vão, né? A torcida, um dos poucos jogos onde vê a torcida do time oposto, né? Atender o jogo e criar aquele ambiente de torcidas opostas. Vamos lá, Felipe, já estamos aqui quase fechando com o Marlon. Alguma mais pergunta para ele, Felipe?
Eu só queria botar um ponto, eu preciso falar, né, do Fluminense, né, que é onde ele se formou, onde a gente se conheceu um pouco também, né. É claro que ele sabe como eu sou torcedor do Fluminense, como eu gosto do clube, como eu amo o clube. E ele foi um cara que cresceu, que se formou não só como atleta, mas também como pessoa lá. Ele sai e depois volta e conquista a maior conquista do clube, né? O maior título do clube. Como é que foi essa sensação de viver esse momento com a sua família, com seus amigos, seus irmãos? Tô até arrepiado. Então, me fala um pouquinho também, porque eu fico também, fico feliz, fico só de lembrar. Então, me fala como é que foi esse momento para mim. Cara, sem palavras, mano. Sem palavras, porque assim... E sabe, Felipe, sabe qual que é o impacto maior? Você vê, por exemplo, pessoas que trabalharam também contigo na base. Por exemplo, Emily. Tudo lá. Tudo lá. Josmiro, André, todos lá. Então, você poder viver isso com cada um deles também, tu fala assim, cara, é muito único, tem um sabor especial, cara. E claro, o título, você participar do título mais importante da história de um clube, cara, é inesquecível. É inesquecível, assim. E o que marcou, claro, era a fala do Fernando Diniz em cada treino, em cada jogo, antes da gente chegar na final. Hoje é dia 4 de novembro. Hoje é 4 de novembro. Hoje é 4 de novembro. Cara, isso daí fica. E aí, quando chegou o dia, foi toda aquela glória, aquele espetáculo do título. Claro, com sofrimentos. Não podia ser diferente, é o Fluminense. Não podia ser diferente. Com sofrimento, jogando, combatendo, e aí podendo levantar aquela taça ali, tocar naquela taça, foi especial demais e um momento inesquecível que, obviamente, leva para sempre, né? Você leva para sempre. Cara, acho que não tem mais uma maneira melhor de terminar a nossa entrevista com esse depoimento que você deu ao Fluminense aí, né? Eu sei que vocês têm um relacionamento muito especial com o clube e você foi parte de uma grande conquista lá e como foi parte de outras conquistas em outros lugares no mundo e espero que você seja parte de grandes conquistas aqui no LFC também. Sabemos que há mudanças, né? E como há sempre, né? Como você fala, a gente não tem controle, né? Tem mudanças na comissão técnica, mudanças nos jogadores, mas a gente controla o que faz, né? Você sempre foi um cara muito assim, centrado sobre isso. Mas para fechar, antes de sair, alguma mensagem que você queira deixar para a torcida do LAFC esse ano? Eu sei que o inglês é um pouco difícil para você, mas antes de fechar, qual a sua mensagem para o resto do ano, do resto da temporada, que você quer deixar para a torcida do LAFC sobre o Marlon? O que você quer falar para eles antes de sair daqui? Primeiramente agradecer por todo o apoio ao time e também a gente está caminhando junto, porque eles são o nosso 12º jogador que transmite com o ambiente que eles criam no nosso estádio, que eles possam estar comparecendo como sempre fizeram e estar junto com a gente em busca dessas conquistas inéditas aí que a gente espera para essa temporada. E é isso, assim, tá junto, a gente conectado, como sempre estivemos, e vamos embora. Here we go. Here we go, here we go. Muito obrigado, Marlon. Very much. Thank you very much, sir. I hope your English is getting better. The next one we'll do in English. Estou brincando, mas espero continuar vendo você aqui na MLS e que você continue desenvolvendo o seu trabalho nessa liga aqui, que você só faz ela crescer. Um abração para você. Um abraço para você, Felipe. Valeu. Agradeço muito também as suas perguntas e nos vemos na próxima. Valeu. Valeu, obrigado, Celso. Tchau, tchau.